Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Rodolfo Esperidião, eu sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as três formas que você tem para investir no exterior, qual que é mais adequada para o seu perfil. Vamos lá? Então, parte para a apresentação aqui, as três formas de investir no exterior sendo brasileiro. Primeiro ponto, a primeira parte que a gente precisa entender é o quê? O que é que a gente tem que levar em consideração quando a gente investe no exterior? Três coisas são fundamentais e isso vai alterar a nossa decisão de como investir no exterior. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o idioma. Se você quer investir no exterior, mas você não sabe o idioma do país que você quer investir, vai ficar muito mais complicado, concorda? Então, eu sou descendente de japonês, eu entendo de japonês, tenho facilidade de abrir conta lá porque eu tenho família lá. Dá para investir pelo Japão? Dá, não tem problema. Você já tem a facilidade do idioma, você tem a facilidade de abrir conta lá, talvez você tenha algum intercâmbio, vai lá de vez em quando, né? Então faz um certo sentido. Mas, às vezes, a pessoa quer investir no exterior, mas não sabe, só sabe o português. E aí você tem um certo impedimento de pegar e dizer, não, vou botar o dinheiro numa corretora estrangeira, né? Com essa barreira do idioma, você vai ter uma certa dificuldade de colocar o dinheiro em corretora estrangeira se você não entende o processo, o idioma em si, né? Você não vai ser capaz de ler os documentos. Então, não vai fazer sentido para você fazer essa transação, certo? Esse, esse aqui eu não gostei de colocar aqui. O segundo ponto, então, mas eu sei inglês. Eu quero investir no exterior, eu sei inglês. Você tem o primeiro ponto. Você sabe o idioma para o qual você quer investir. No caso, quer investir na corretora americana, né? Você tem o primeiro ponto. Qual o segundo ponto? Jurisdição. Por que você está investindo no exterior? E aí entra a questão da jurisdição. O Brasil, todos sabemos, né? Apesar dos apesares, é um país que ainda não tem instituições firmes e fortes, império da lei e respeito à legislação em si. No Brasil, as leis dificilmente são seguidas. A verdade é essa. E não tem, a pessoa não tem muita dificuldade em pegar e dizer, não vou respeitar essa lei não aqui porque o judiciário foi lá e deu uma decisão e não precisa respeitar essa lei não. Muito comum, né? Infelizmente. E por conta disso, a jurisdição brasileira é uma jurisdição mais insegura do que em outras localidades. Vou dar um exemplo aqui, Suíça. O que é que você acha que é mais seguro? Investir para 100 anos na Suíça ou no Brasil? Quantas vezes já houveram rupturas institucionais no Brasil nos últimos anos? Eu poderia contar várias aqui, né? E isso em 10 anos. Se a gente pegar mais 50 anos, o Brasil não era nem democracia. Não tinha nem lei, praticamente, né? Então você não tem como você considerar a jurisdição brasileira uma jurisdição segura a nível de países como Suíça, Estados Unidos, país da Escandinávia, até Portugal. É uma jurisdição muito mais segura para se investir. E esse é o principal ponto pelo qual muita gente pensa, mas se eu quero investir no exterior, como é que eu tiro o dinheiro do controle do governo brasileiro? Das três formas de investimento que você tem, apenas uma faz com que você saia da jurisdição brasileira. Nas outras duas, que a gente vai falar mais à frente, você continua sobre a tutela do governo brasileiro. E aí pode acontecer, né? Não estou dizendo que vai ser hoje, nem que vai acontecer, nem que vai ser amanhã, mas pode acontecer do governo brasileiro um dia dizer que os ativos brasileiros detidos por brasileiros em empresa brasileira, mas investidos no exterior, podem sofrer regulações, um novo imposto, podem ser confiscados, num caso extremo. Tudo isso é possível, porque você está sob a jurisdição brasileira, nos dois primeiros casos, né? E é por isso que você tem que ter um certo cuidado quando você investe no exterior, ou só no Brasil, né? Mais ainda. Você tem que entender o seguinte, você está realmente disposto a deixar o seu dinheiro nessa jurisdição somente na jurisdição brasileira? E aí é que entra essa frase aqui, ó.
Investir no exterior não é sobre fugir do Brasil. Eu não estou querendo fugir do Brasil, nem quero que você fuja do Brasil. A não ser que seja o seu sonho, ir para outro país e morar lá. Mas você tem a obrigação moral de investir também fora do Brasil. Porque você tá tirando a dependência de um único país, e seja ele qual for. Também não faz sentido investir tudo na Suíça, tudo nos Estados Unidos. As pessoas de lá não fazem isso. Por que você deveria fazer? Você tem que diversificar em países também. E isso é um dos fatores que faz com que você tem que pensar, você tem que considerar isso quando investe no exterior. O terceiro fator é a moeda. Ah, eu vou investir no exterior, mas a China está bombando, a economia chinesa só cresce, cresce muito. Ou melhor ainda, uma economia que tem perspectivas de melhora gigantesca nos próximos anos. Índia. Você investiria na moeda indiana? Ou no renminbi chinês? Talvez não. Você pode até querer surfar um pouco do crescimento econômico desses países, mas você não quer investir naquela moeda. E talvez, dependendo do país, você meio que fica obrigado a comprar a moeda junto. Então, se eu invisto na China, lá na China mesmo, eu vou ter que ficar atrelado à moeda chinesa e correr esse risco junto com os investimentos. Já em outras situações, isso é possível separar. É possível investir através dos Estados Unidos ou da Europa e comprar ativos chineses, indianos, brasileiros, africanos. É possível. Então, talvez dessa forma você está numa moeda mais segura, o euro, o dólar, o franco suíço, e você pode investir em ativos de mercados que você acredita que vai se desenvolver. Então, você está aproveitando o melhor dos dois mundos, certo? E é por isso que você também deve considerar a moeda como um fator para você entender como é que você deve investir, né, nos seus investimentos no exterior. E aí partimos agora para as formas de investir, sem muitas delongas, né? Primeira forma de investir é a forma mais, vamos dizer assim, brasileira de investir, né? Você investe em ativos estrangeiros através de BDRs. Vou colocar aqui, para combinar, vou colocar o vermelho e vou desfazer esse azul. Você investe em ativos através de BDRs. O que significa uma BDR? Brazilian Depositary Receipts. Basicamente, são recibos que são espelhos dos ativos no exterior. Então, a ação da Apple é AAPL lá fora. Mas aqui no Brasil, em algumas corretoras e em alguns bancos, você pode comprar AAPL 34, por exemplo. Isso aqui seria o BDR, que é um papel com um valor que copia a Apple. Entenda o que eu quero dizer aqui. Não é uma ação da Apple. É um papel certificado, reconhecido, registrado e regulado pelo governo brasileiro que copia a ação da Apple. Então você não está comprando a ação da Apple, você está comprando um ativo que tem, vamos dizer assim, que seria uma ação da Apple, que espelha uma ação da Apple. E isso mostra a questão da jurisdição. Se um dia o governo brasileiro decidir mudar as regras para esse ativo são umas e as regras para esse ativo são outras. Deixa eu trocar aqui. E as regras para esse ativo são outras. Então você entende que eles são diferentes. Ok? Primeiro ponto é esse. Jurisdição brasileira. Então você está sob o domínio da legislação brasileira para o bem e para o mal. Pode ser que tudo dê certo e você tenha os seus ativos garantidos, rendendo, bem valorizados e tudo mais. Pode ser que não. A moeda é em real, então ele espelha, mas ele converte. Então a ação da Apple, a APL, está valendo 10 dólares. 10 dólares. Aí você vai e compra um BDR, a APL 34. Você vai comprar em real, então você vai comprar, sei lá, 5,37 mais ou menos o real, né? Então você vai comprar R$ 53,30 e 70 centavos, por exemplo, RS, tá? Você não está comprando em dólar.
Se houver uma valorização ou uma desvalorização do real, é para o BDR refletir isso. Mas é uma expectativa, né? Isso não existe nenhuma certeza absoluta de que isso vai acontecer. A legislação e a regulamentação diz que o BDR deve refletir isso. A internacionalização do BDR é baixa. Por quê? Porque apesar de você estar comprando um ativo do exterior, você está comprando no Brasil um espelho do ativo na moeda brasileira, na jurisdição brasileira. Então, se a gente pensa aqui nesses três fatores, os três fatores, idioma português, jurisdição brasileira, moeda real, a sua internacionalização é bem baixa, comprando BDRs, certo? E tem o risco, que eu já falei, que é o risco do espelhamento, né? Do carregamento, vamos dizer assim, do custodiante. Pode ser que nunca aconteça de haver nenhuma tentativa de cortar esse tipo de investimento, ou de prejudicar os investidores que investem em BDR. Mas pode ser que sim. Às vezes o governo brasileiro ele targeta, ou ele objetiva especificamente alguns investimentos para taxar, ou para mudar as regras, ou para dificultar. E pode ser o caso dos BDR no futuro, principalmente se mais e mais brasileiros forem investir no exterior. Partindo para a próxima forma de investir, nós temos as corretoras brasileiras no exterior. Vou colocar preto aqui para dar um contraste legal. Corretoras brasileiras no exterior. Um exemplo disso é a Avenue. E existem diversas outras. Eu soube que a Nomad está fazendo esse serviço também, e outras, e outras, e outras. É uma jurisdição híbrida. Como assim? Você coloca o seu dinheiro real nessa corretora, você converte ele para o dólar, a corretora manda o dinheiro para fora e compra o ativo fora. Então, nesse caso, já a Avenue vai comprar a Apple sem CBDR. Vai comprar, de fato, a ação da Apple, fora do Brasil. Só que a Avenue e todas essas outras corretoras brasileiras, elas estão sob a jurisdição do governo brasileiro. Então, em última análise, se o governo mandar uma diretiva para essas corretoras agirem de certa forma, ou deixarem de agir dessa forma, ou mudarem a forma de cálculo dos rendimentos, ou trazerem os seus ativos para o Brasil, elas vão ter a obrigação legal de fazer, porque são empresas brasileiras sob a tutela da lei brasileira, certo? Então, é uma jurisdição híbrida, o ativo em si, a Apple que você comprou, está na jurisdição do EUA, né? Ou qualquer outro país que você tenha comprado. Mas o dinheiro que você investiu está sob a jurisdição do Brasil. Então, enquanto o dinheiro estiver investido na Apple, a jurisdição daquele ativo lá é na Apple, né? O governo americano tem a obrigação de fazer com que você garanta as suas ações. Mas um dia, o governo brasileiro pode chegar e dizer, traga de volta. E aí fica na jurisdição brasileira, certo? A moeda é em dólar, então você investe, você transfere o real para a corretora brasileira, primeiro ela converte para o dólar e depois ela faz investimento em dólar. Então, a jurisdição é meio termo, a moeda é dólar, logo nós temos uma internacionalização média. Você provavelmente nessas corretoras você vai ver tudo em português, com os explicativos em português. Então você não está também num idioma mais difícil, vamos dizer assim, num idioma estrangeiro. Qual o ponto? Custos e inflexibilidade. Corretoras brasileiras que investem no exterior não têm todos os ativos do exterior. Tem os maiores, os principais, e você consegue montar uma carteira excelente com os que tem. Mas não tem todos. A flexibilidade é menor. Porque eu crio um ativo no exterior, a corretora brasileira não tem a obrigação de replicar ou de dar acesso a ele. Ela pode fazer isso, mas ela não tem a obrigação. Então, a gama de produtos que você tem fora do Brasil é maior do que a gama de produtos que você tem na corretora brasileira que investe fora. Ok? E os custos, né? Então, como assim os custos? Quando você faz a conversão é feita pela corretora. Ela pode fazer a conversão no melhor dólar possível ou não, ela pode tirar um pedaço para ela. Quando você faz a compra do ativo fora do Brasil, quem faz é a sua corretora. Ela pode fazer a custo zero ou não, pode tirar uma comissão para ela.
A tendência é que corretoras brasileiras no exterior tenham um custo maior do que a próxima opção. E aí vamos para a próxima opção, que é corretora estrangeira. O que é uma corretora estrangeira? A corretora sediada e sob a jurisdição de outro governo. Pode ser dos Estados Unidos, pode ser um país europeu e assim vai. A minha corretora, por exemplo, Charles Schwab, né? É uma corretora estrangeira com jurisdição no exterior, Estados Unidos. Por ter jurisdição no exterior, você concorda comigo que o governo brasileiro emitindo uma portaria, a Charles Schwab pode não seguir. Ela não tem a obrigação de seguir legal, por conta de ela fazer parte de um outro país, seguir outras leis e seguir uma outra regulamentação. Claro que se for algo relacionado a lavagem de dinheiro, crimes, é possível que haja uma cooperação dos dois países. Mas se for, por exemplo, um confisco, como aconteceu lá na poupança no passado, né? Uma situação de congelamentos de bens por causa do brasileiro emitir uma opinião pessoal sobre um determinado tema, pode ser que ela não siga. E você tem uma segurança maior contra arbitrariedades. E esse é um dos principais fatores para se investir no exterior através de uma corretora estrangeira. Claro que eu entendo que não é para todo mundo, mas o principal dos principais fatores é esse. Você tem uma proteção contra o seu próprio governo, por uma situação de calamidade extrema, digamos assim. Quando você investe fora do Brasil, você faz a remessa já em dólar. Então você tem que usar um serviço de remessa de dinheiro, pode ser um remessa online da vida ou qualquer outro. Eu utilizo o remessa online, vou até deixar o código aqui na descrição. Quero comprar dólar para fazer a remessa para corretora no exterior. Usa o meu código aí que já dá um apoio para o canal, tá? Você faz em moeda e a moeda já chega na corretora em dólar. Como a moeda já chega em dólar, eles só operam dólar lá. Quando você faz trazer o dinheiro de volta, mesmo processo. Você vai fazer por um sistema desse de transferência dos recursos e o dinheiro já chega na moeda que você, no caso, o real, né? A internacionalização aqui é alta. Por quê? O ambiente de corretora vai ser no idioma do país, a moeda vai ser a do país, então eu coloquei aqui dólar porque o caso da minha corretora é nos Estados Unidos, mas vou investir na corretora da Suíça. A moeda vai ser o franco suíço, o idioma vai ser o suíço, né? Vai ser o idioma suíço, e a jurisdição vai ser a jurisdição suíça. Os três fatores são internacionais. Não há nenhum dos três fatores é conectado ao Brasil, o real brasileiro ou o governo brasileiro, ou o idioma português. Você entende que, nesse caso, a proteção é muito maior. Claro que você precisa de mais habilidades, né? Comunicação no idioma, uma certa habilidade para entender como funciona o processo de remessa, mas a segurança é muito maior. Qual o ponto negativo, vamos dizer assim, que seria o ponto negativo dessa terceira opção, que é a burocracia. É uma burocracia um pouco mais complexa, né? A declaração de imposto de renda é basicamente a mesma coisa, muito simples de você fazer. Basta você colocar uma pesquisa no YouTube ou ver um contador para fazer isso para você, né? Mas não muda muita coisa, mas a burocracia de abertura de conta, que você tem que ler em inglês, fazer todo o cadastro ali, né? Transferência do dinheiro, que até no começo você vai ter que aprender como é que faz, né? Isso talvez seja o ponto mais negativo de uma corretora estrangeira. Em compensação, você tem a proteção. E aí, para finalizar, a gente tem que se fazer seguinte. Antes de dizer qual opção é mais viável, claro que depende de cada pessoa, eu acredito basicamente o seguinte: eu não sou uma pessoa que tem uma vida no Brasil, não entendo inglês, não estou tão preocupado assim com a proteção, né? Até porque eu não teria como fazer um investimento no exterior em outro idioma. Eu vou para uma corretora brasileira que investe no exterior. Já se eu sou uma pessoa que eu desenrolo o inglês e eu quero ter essa segurança maior, eu sou jovem, eu quero ter a opção de, se precisar, se der muito ruim no Brasil, eu quero ter a opção de ter uma vida lá fora. Vai para uma corretora estrangeira. Demora um pouquinho mais, você tem que ter um estudo um pouquinho maior, mas você tem uma segurança bem maior.
BDR, na minha visão, não faz sentido. Se você está investindo em BDR, você simplesmente não se deu o trabalho de investir na corretora brasileira que compra ativos no exterior. E aí não faz sentido. O que é que eu ganho com BDR? Nada. Basicamente nada. Se eu posso fazer o processo de comprar o ativo em si, do Brasil, né, que é a opção nacional, vamos dizer assim, não é perfeita em questão de jurisdição, mas é muito melhor do que o BDR. Então, o BDR eu vejo como uma opção inadequada. Né? Existe muita gente que compra, você vai estar lá no banco, o banco vai querer lhe empurrar isso aí, se você já investir, né, em ativos de renda variável, mas eu não vejo como um bom investimento, de fato. E aí vamos para a conclusão. Imagina que você é um europeu, nascido na Suíça, você investiria no Brasil? Faz sentido para alguém que não vive no Brasil investir no Brasil? Porque se você pense bem, o Brasil é um país minúsculo, com com o judiciário e um sistema de governo instável, onde as leis, quando não mudam muito, deixam de ser respeitadas com frequência. Não faz sentido, né? Você, um estrangeiro, num país sólido, com a economia pujante, eu estou dando exemplo aqui da Suíça, mas pode ser Estados Unidos, Dinamarca, Suécia, qualquer outro. Pegar o dinheiro de lá, trazer para aqui e investir aqui em real. Não faz sentido. Quanto você colocaria do seu patrimônio se você fosse um estrangeiro? Se colocar no Brasil, vai ser 2, 3%. E olhe lá. Então, por que é que a gente faz o contrário e deixa 100% aqui? Não tem lógica isso. Não tem sentido. Qual foi a última vez que o Brasil teve uma ruptura institucional? Já falei disso. Se você olhar aí nos últimos 10 anos, já tiveram duas ou três. Né? Duas ou três aí, rupturas institucionais. Não estou falando de um governo específico. Rupturas do sistema, coisas que desestabilizam o país. Se você olhar para mais de 30 anos, aí que não tinha nem instituições no Brasil. Né? Não tinha nada, não tinha nem documentação de nada. Era de qualquer jeito. Né? E quando é que vai ser a próxima? Essa é a pergunta fundamental. Você acredita de fato que o Brasil vai mais 50 anos sem uma ruptura institucional séria, daquelas que troca governo e troca sistema político? Eu acho provável que aconteça, porque na história do Brasil isso sempre se repetiu. Torço para que não aconteça, torço, mas é provável que aconteça. Você está disposto a apostar todo o seu patrimônio e investimentos futuros no sucesso do governo brasileiro? E aqui eu não falo de partido ou de presidente, não. Eu falo no sucesso das instituições brasileiras de hoje. Você apostaria o seu futuro nisso? Se você não apostaria, você precisa investir no exterior. E aí eu finalizo, né, com as palavras de Ray Dalio, um grande investidor, que ele fala o seguinte: diversificar é proteger-se contra a ignorância. E não estou falando aqui das autoridades brasileiras, a ignorância do povo brasileiro, a nossa própria ignorância, a minha ignorância é a sua. Quando você diversifica em países, em ativos, em tipos de investimento, você se protege de você mesmo. Se protege de uma coisa que você nem sabe que vai acontecer, de uma pandemia, de um meteoro, de uma catástrofe, ou sei lá o que. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu agradeço se você ficou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.